Ok, pessoal, chegando com um vídeo a respeito de chip da BIOS, certo? Seguinte, quando você está com uma máquina, uma placa-mãe, onde ela não chega nem completar o processo de POST, que é o Power On Self-Test, ou seja, ela não termina de checar o hardware do equipamento e depois não aciona nem o boot da máquina, é porque realmente você tem um problema de hardware, tá? E esse problema de hardware pode ser os pentes de memória, então você vai testar primeiro os pentes, trocá-los, mudar de posição, substituir por outros pentes, obviamente. Se isso não resolver, aí você já parte também para a placa de vídeo off-board. Testa com a placa de vídeo off-board, sem ela, somente com a placa de vídeo nativa, integrada, e verifica se isso é resolvido. Se não, aí você tem que começar a investigar outros componentes da placa. Aí o próximo passo é verificar o chip da BIOS, tá? Porque o chip da BIOS, diferentemente, por exemplo, da CMOS, que a CMOS é onde você guarda tudo que você configura no setup da BIOS, né? Só que a CMOS é uma memória do tipo RAM, por isso que ela precisa de uma bateria de 3 volts. E quando você desliga o equipamento, se ela não estiver sendo alimentada, tudo que você salvou nela, tudo que passou por ela em termos de informações é apagado, como acontece com o pente de memória, certo? Então, por ser um tipo de memória RAM, assim como os pentes de memória, ela tem que ser constantemente alimentada, por isso que tem a bateria de 3 volts ali, certo? Só que o chip da BIOS não, o chip da BIOS é uma memória do tipo ROM, então os arquivos ficam salvos lá de forma permanente. Então, se os arquivos que compõem a BIOS se perderem, se corromperem, aí você tem que retirar esse chip da BIOS e reescrever esses arquivos utilizando um gravador de EPROM, tá? Hoje nós temos diferentes tipos de chips de BIOS, muitos nas placas mais atuais vêm encaixado em um socket. Nós também temos os chips de BIOS do tipo soldado na placa, ou seja, não tem como você retirar a não ser com uma estação de ar quente, tá? Fazendo a calibragem lá e retirando com a estação. Essa placa aqui já tem um conector um pouco mais moderno, que ela é encaixada num socket, tá? Olha só, ela fica encaixada num socket. Então, vou mostrar para vocês como retirar esse tipo de chip de BIOS, colocá-lo num gravador de EPROM e verificar se ele está funcionando ou não. Depois vou mostrar para vocês como gravar nesse chip. Se você comprou um chip em branco, como que você vai fazer para gravar nele, ok? Então primeiro eu vou mostrar para vocês como retirar esse chip do socket, ok? Então, se vocês perceberem, tem uma marcação aqui. Quando eu retirar esse chip da BIOS, vocês vão ver que existe uma marcação embaixo, indicando que essa é a posição correta, certo? Então vamos lá, vamos retirar aqui. Ver se eu consigo deixar um pouco em pé aqui para vocês verem melhor. Você vai fazer basicamente encaixar, providencie uma pinça, tá? Encaixa nos terminais aqui do chip da BIOS e vai fazendo uma alavanca com a pinça. Fazendo uma alavanca. Com cuidado, aos poucos. Vai fazendo um movimento de vai e vem até você sentir que está saindo. Aí vai sair o chip da BIOS na pinça, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como que se encaixa esse cara aqui no gravador de EPROM. Então eu estou aqui com o gravador de EPROM. Aí se vocês verificarem, usem sempre essa alavanca aqui como referência, ok? Então vocês vão ter aqui uma referência que é a seguinte. Nessa posição aqui, essa primeira, você encaixa os chips de BIOS do tipo 25, da série 25, tá? E nessa posição aqui vocês encaixam o chip de BIOS da série 24, ok?
Como esse chip aqui é da série 25, eu vou encaixar ele assim, nessa fileira aqui. E tanto o da série 25 como o da série 24, eles têm que ficar com esse marcadorzinho aqui, com essa marquinha, essa meia lua, sempre pro lado direito, ok? Jamais esqueçam, essa marquinha aqui sempre do lado direito, do mesmo lado da alavanca, certo? Olha, do mesmo lado da alavanca. Então firmou, aí você vai puxar essa alavanca aqui para baixo. Aí ela vai travar o chip da BIOS. Olha aí, travou. Aí eu vou virar aqui. Aí vocês percebem que não cai, tá? Fica travado. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura desse chip no computador com um programa específico. E como gravar o arquivo da BIOS nesse chip, ok? Vamos lá. Ok, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos para fazer um backup do arquivo do chip de BIOS e, para finalizar, como você vai gravar os arquivos que você tem salvo num chip de BIOS novo, em branco, ok? Então eu vou abrir aqui o programa. Vai aparecer aqui no canto inferior direito, dispositivo status não conectado, porque eu não conectei ainda na porta USB. Vou conectar na porta USB. Conectei, aí vai aparecer aqui no canto inferior direito, dispositivo status conectado, certo? Feito isso, você vai clicar aqui no botão cinza, detectar, aí ele vai mostrar todas as informações, tipo de chip, esse aqui é 25X, e o nome da fabricante aqui em cima, e outras informações, como o ID, por exemplo, enfim. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer uma leitura para verificar se o chip está ok. Vocês clicam aqui em leitura. Ele vai fazer uma leitura, pode ver que está tudo F, está tudo em branco. Quando eu terminar de fazer a leitura, vai aparecer esses caracteres aqui. Ele não pode ficar do jeito que estava antes, tudo F. Se ficar tudo F é porque está em branco, totalmente em branco, ou que o chip tem algum tipo de problema. Tem que aparecer esses caracteres aqui. Apareceu esses caracteres aqui, é porque ele está gravado corretamente, certo? Aí como que você vai salvar esses arquivos que estão gravados no chip da BIOS? Vocês vão vir aqui em salvar, escolher uma pasta de preferência, qualquer pasta. Aqui vocês podem escolher arquivos do formato bin, ok? Ou dependendo do chip de BIOS pode ser no formato ROM também, mas aqui em formato bin, ok? E aí vocês vão dar um nome para esses arquivos. Tá, eles vão ficar sempre salvos com a extensão .bin ou .rom, ok? Feito isso, só salvar, onde você achar melhor, tá bom? E aí vai ficar salvo, porque é muito difícil achar esses arquivos na internet, é muito difícil mesmo, certo? Aí muita gente que possui esses arquivos aí acaba vendendo, esse tipo de coisa. Então, se vocês são dessa área, como técnico em eletrônica ou robista, enfim, deixem esses arquivos sempre salvos, porque são muito difíceis de encontrar, certo? Então é assim que vocês vão fazer o backup dos arquivos. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão gravar o arquivo do chip da BIOS em um chip de BIOS novo, recém-adquirido, certo? Então eu vou apagar esse chip aqui. Ele vai ficar totalmente em branco, ok? Aparece essa mensagem, verifique se está vazio, pagamento concluído. Aí como que você verifica? Você vai fazer uma leitura. Se aparecer tudo F é porque ele está em branco realmente. Fazendo a leitura aqui. Bom, como vocês podem ver, está tudo F, tudo F. Bom, como vocês podem ver, está tudo F aqui. E só pontinhos do lado direito, nada gravado. Então o chip está totalmente em branco, ok? Agora como gravar o arquivo da BIOS novamente nesse chip? Clica na opção abrir, procura onde você salvou esses arquivos, é o arquivo correto, de acordo com o modelo da sua placa-mãe, certo?
No meu caso é esse arquivo, vou selecioná-lo. E aí eu vou clicar na opção gravar. Ou dependendo do programa que você estiver usando, pode ser a opção programar, tá? Aqui nesse caso é para gravar. Vou clicar em gravar. E aí todos esses arquivos serão gravados novamente no chip da BIOS. Certo? Agora, para mostrar que realmente gravou, eu vou tirar o gravador GPROM da porta USB, tirei. Vou fechar o programa. Vou abrir o programa de novo. Podem ver que está tudo F, tudo em branco. Vou colocar aqui o gravador GPROM na porta USB. Clicar em detectar. Vai aparecer aqui as informações. Ok? Feito isso, a gente vai clicar aqui novamente em leitura, para fazer uma leitura do chip da BIOS, para verificar se realmente foi gravado. Vamos lá? Leitura. Olha aí, beleza. Já mostrou aqui que foi tudo gravado com sucesso, ok? É assim que vocês vão gravar os arquivos que compõem a BIOS no chip da BIOS. Ou seja, o arquivo bin ou o arquivo ROM, certo? Feito isso, é só você encaixar novamente o chip da BIOS no slot da placa-mãe e testar, para ver se o equipamento volta a ligar normalmente, certo? Isso quando você tem certeza que o problema não está em outro componente, certo? Bom, então é isso, pessoal. Vou deixar disponível o link para download desse programa e também um link para compra em quem se interessar do gravador GPROM. Ok? Espero que essas informações possam ter sido úteis. Espero que essas informações possam ter sido úteis para vocês. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau.